Olá, nosso tema é Sistema MRP1 e MRP2. Eu sou a Tainá e nosso grupo é formado também pela Giovana, a Natane e a Tamires. Vamos lá? O MRP é um método de gerenciamento com estratégias de processos e informações de um negócio para utilizar os recursos humanos e computacionais mais produtivamente. Ele utiliza aplicações modulares de software conectadas a um banco de dados central, que armazena e disponibiliza dados e informações de negócio. Esse sistema faz a gestão dos materiais de um processo de fabricação com base nos recursos necessários para atender ao plano de produção. Agora vamos ver uma pequena diferença entre o MRP1 e MRP2. O MRP1 é o planejamento de requisito de material. Ele consiste na gestão dos estoques para que não faltem matérias-primas, insumos e componentes do processo produtivo, projetado de acordo com o planejamento de produção. E o MRP2 é o planejamento de requisitos de máquina. Ele nos mostra a capacidade produtiva para executar as ordens de produção e qual é o melhor encadeamento para as produções, e auxilia também no tempo de produção da máquina. E como foi que surgiu esse sistema MRP? O MRP significa Material Requirement Planning, que é o planejamento de necessidades de materiais. Ele foi concebido por Oliver Wright e Joseph Ehrlich e surgiu no fim da década de 50 e início da década de 60, com o objetivo de executar computacionalmente a atividade de planejamento das necessidades de materiais da manufatura. Ou seja, acabou permitindo que as empresas passassem a produzir os seus estoques, antecipando compras futuras e proporcionando menos imprevistos até a falta de insumos. E nos anos seguintes surgiram evoluções, e é a partir de 1970 que surgiu o MRP2, que atualmente é conhecido como ERP. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana e eu vou estar explicando um pouquinho mais para vocês a respeito dos dados de entrada do sistema MRP. Para que a gente possa obter essas informações geradas pela MRP, só é possível a partir da interação, do sistema de gestão de produção, que é o próprio MRP, com o sistema de banco de dados central, que vai permitir aí um cálculo exato, de quanto e quando se deve obter de cada item. O quanto ele está mais relacionado aos insumos do material e o quando com o planejamento com o maquinário. A entrada que o MRP1 recebe é em forma da análise, e do cálculo de compra conforme a demanda, por meio da gestão de estoque, para que não haja falta de matéria-prima nem nas demandas atuais e nem nas demandas futuras. Então, o MRP1 ele recebe a entrada para os materiais de fabricação, que daí seriam todos os itens necessários para a fabricação de determinado produto. Seriam as peças, as embalagens, vamos supor que seria para a produção de uma caneta. Então, a gente precisaria de um tubo transparente. Nesse tubo, precisaria de uma tinta azul, por exemplo, precisaria de um bico para a caneta, de uma tampa. Então, esses são os materiais de fabricação que constam na entrada. Já a entrada do MRP2, ele visa a ordem de produção, do componente, de acordo com a demanda, visando sempre a melhor performance e o desempenho do maquinário. Então, aí entrariam os recursos da manufatura, que seriam a guarda, o cuidado e a manutenção do equipamento, junto com a mão de obra produtiva, que é o tempo de trabalho do maquinário e do funcionário, que comanda a máquina. Já no processamento, é a etapa produtiva onde os materiais e o maquinário eles se encontram, e trabalham juntos na obtenção da mercadoria a ser comercializada. Na etapa de saída do sistema, ocorre a emissão da informação e do produto acabado, de acordo com o previsto na ordem de fabricação. Então, as saídas elas ocorrem a partir dos produtos e serviços, dos relatórios financeiros e do planejamento operacional e financeiro, porque além dos produtos, que são muito importantes, os relatórios eles também servem para poder ajudar os gerentes em várias funções e também a monitorar o processo e fazer alguns ajustes necessários dentro daquele processo produtivo na organização.
Bom, o MRP, ele atende os sistemas SPT e o sistema SIG, né? E daí esses dois sistemas se classificam no nível operacional e no nível gerencial. O sistema de processamento de transações, que é o SPT de nível operacional, ele realiza e registra as atividades rotineiras necessárias, né, para o funcionamento da empresa, apoiando o nível operacional, né, no exercício da gestão da produção. Então, o sistema ele registra, né, os pedidos, processa e acompanha os fluxos dos materiais. Já o sistema de informação gerencial, que é o SIG, de nível gerencial, né, ele acessa os dados do SPT e colabora para a geração de relatórios informacionais e o desempenho da organização, ajudando na tomada de decisões. Porque o SIG ele fornece informações aos gerentes, né, de nível tático. E daí auxilia, né, na monitoração do controle e na tomada de decisão sobre o desempenho da organização. Algumas das vantagens competitivas proporcionadas por esse sistema de planejamento seria a rápida reação a mudanças. Essa rápida reação quer dizer que não importa em que etapa o produto esteja, se ele está na entrada, se ele está no processamento ou na saída. Se porventura ocorrer alguma mudança, o MRP ele consegue rapidamente reagir e se adequar a esse tipo de mudança. Uma outra vantagem seria lidar com situações produtivas complexas, onde envolve muitos produtos, com muitos componentes, então o MRP ele consegue lidar perfeitamente com isso. Outra vantagem também é na redução de custos, porque o MRP ele consegue proporcionar, como ele consegue proporcionar respostas mais rápidas à produção, ele consegue reduzir o volume de estoque e diminuir o tempo de produção. E isso faz com que a empresa ela reduza custos, né? Uma outra vantagem também são as necessidades exatas de cada item. Então, o MRP ele consegue calcular exatamente cada item que será produzido, o que vai precisar para ser feito. Uma outra vantagem também é a diminuição dos estoques, porque estoque ele é um dinheiro parado, né? Logo, ele precisa ser bem administrado para que não haja prejuízos para a empresa. Além do melhor controle da produção e das encomendas, a redução e a maior rotação do estoque, a maior consistência nos tempos de entrega ao cliente, a redução dos custos de aquisição de material, já que o MRP ele trabalha justamente nisso, né, no planejamento e na gestão do estoque, e na redução nos tempos de mão de obra. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Tamires e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é necessário para utilizar o sistema MRP. Esse sistema, ele requer que a empresa mantenha certos dados de seus arquivos em computadores, para que quando o MRP1 ele for ser rodado, haja uma verificação e uma atualização dos registros. E com base nos slides anteriores, é possível perceber que tudo começa a partir da entrada, né, para o planejamento das necessidades de materiais, os pedidos dos clientes e a previsão de demanda para algum momento futuro. Já a segunda etapa, ela consiste em estimativas realistas da quantidade e o momento em que serão feitos os pedidos futuros. Então, o sistema MRP ele irá executar seus dados com base nesses dois componentes, que são os pedidos e estimativas da quantidade e o momento de pedidos futuros. Por isso que é necessário que se tenha os dados todos registrados e arquivados. Por conta disso, o MRP é considerado uma de demanda dependente, porque ele se faz necessário o uso de software para sua execução e a melhor opção é o software ERP, a qual ele abrange não apenas os equipamentos e materiais da empresa, mas todos os recursos integrados dos setores. Principais componentes: Sistema MRP1, Sistema Informativo de Produção, Sistema Computadorizado, Inventário de Produção, Calendário de Produção, Sistema de Gestão de Entrada para a Produção e Sistema de Previsão de Falhas Produtivas. Ou seja,
são elementos englobados em software e bancos de dados que auxiliam no cálculo do que se deve ser produzido sem considerar a capacidade da fábrica. Já o sistema MRP2 engloba componentes como planejamento de produção, planejamento das necessidades, calendário geral de produção, planejamento das necessidades dos materiais descritos no MRP1, compras e a Shop Floor Window, que significa gerenciamento de chão de fábrica, a qual é um software que permite à empresa controlar o procedimento de uma produção desde o momento em que se dá a entrada no site até a expedição da mesma em tempo real. Sendo assim, esses componentes ele considera a capacidade atual e as suas estratégias de planejamento através de dados já levantados. E agora eu vou passar a palavra para a Natane, que dará continuidade à apresentação. Olá, agora eu vou falar sobre a classificação e tecnologia específica. Os sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, ou o Sistema Integrado de Gestão Empresarial, é uma das categorias mais comuns de softwares de negócios que integram, automatizam e fazem a gestão de processos de produção, como planejamento de produção, programação e gerenciamento de estoque. E não só das atividades produtivas, como também muitas outras atividades que têm influência no processo produtivo, como contabilidade, finanças, estoque, vendas, recursos humanos, entre outras. A integração pode ser vista também sob a perspectiva sistêmica, sistema de processamento de transações, sistema de informações gerenciais, sistema de apoio à decisão, entre outros. Além de agregar esses diversos setores, o ERP também integra os sistemas de MRP1 e 2. E o principal uso de um sistema ERP é o gerenciamento de dados, que centraliza as informações em um único local, ou seja, todos os dados dos processos de negócios controlados são inseridos e gerenciados nos sistemas de software único, com maior garantia de qualidade desses dados, evitando assim uma duplicidade entre vários sistemas. E esses sistemas eles buscam maior eficiência administrativa e permitem agilizar os processos e estabelecer comunicação dinâmica entre todos os departamentos. Agora as desvantagens do sistema MRP. Instabilidade. Por se tratar de um software, o MRP precisa de constantes reprogramações. Capacidade infinita. O sistema MRP ele não possui módulos de cálculos restritivos, ou seja, ele não consegue planejar capacidades para o sistema produtivo que sejam possíveis com os sistemas reais. Falta de parametrização. A definição de parâmetros para a gestão eficiente dos recursos produtivos é um dos mais importantes passos quando se utiliza o sistema MRP. A ausência dessa ação atrapalha a estabilidade do sistema, afetando a possibilidade de redução de estoques e custos. Então, para funcionarem perfeitamente, eles precisam ser adaptados para os formatos de produção de uma determinada empresa, pois utilizam pacotes de software padronizados. Não tem tendência a otimizar os custos de aquisição dos materiais. Perigo de redução ou mesmo paragem da produção, que pode vir de fatores como problemas de entrega não previstos e escassez de material. Os materiais devem ser comprados em menor quantidade e de forma mais frequente, o que implica em maiores custos de transporte. A resistência de implementar tecnologias por parte de algumas organizações é devido ao investimento inicial, pois as despesas são altas para a implementação e manutenção do ERP. Por isso, é utilizado com mais frequência, especialmente nas grandes empresas. E um complicador para a implementação de um sistema seria também um usuário despreparado e sem o conhecimento necessário para utilizar o software. Conclusão. Então, vimos que o sistema MRP e MRP2 ajudam a otimizar a produção industrial com uma solução de gerenciamento de processos de fabricação, estoque, produção e programação, e atendem bem uma fábrica. Porém, como qualquer sistema, possui suas vantagens e desvantagens, custos e benefícios quanto à sua implementação. E são considerados opções eficientes no controle e planejamento industrial. E além de analisar a quantidade de matéria-prima disponível, analisa também outros fatores ligados à produção, como capital financeiro, máquinas e recursos humanos.
e sendo como um módulo, pode se integrar com o sistema de gestão ERP, e este integra os dados auxiliando na gestão de manufatura.